E aí, então, a gente continua com ele. Então, chama aqui, vamos lá. Fernão Loureiro. Bom dia, pessoal. Estão animados ainda? Então tá, porque senão é só olhar para fora, ver a praia, que anima de novo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Muito bom estar aqui em Fortaleza novamente. Falar sobre orçamento, né? A gente já está naquele período complicado do ano, de começar a pensar em como que vai ser 2020, como que a gente vai gastar, como que a nossa empresa vai investir o dinheiro de viagens. Então essa apresentação foi preparada para ajudar vocês a terem ferramentas para ajudar a empresa de vocês, né? Porque a gente está lá para isso, para ajudar a empresa a ser mais eficiente, a devolver mais para os seus acionistas, para os seus donos, para os seus funcionários. E a gente tem um papel crucial nisso como gestores da área de viagens. Então, vamos em frente. Falando um pouquinho do meu histórico, atualmente, hoje eu estou aqui como consultor externo, mas eu também exerço o papel de gestor de viagens em uma multinacional, que é a Philips, e tenho aí alguma experiência em outras companhias também, como gestor de viagens, de eventos e até de frota, também já fiz compras de frota. E trago para vocês uma bagagem que eu adquiro diariamente, também trocando com outros profissionais como vocês, sejam do lado de compradores, sejam do lado de fornecedores, porque é muito importante essa troca. Vocês vão ver até na minha apresentação, eu reforço muito a importância do contato cotidiano com a TMC e com outros fornecedores, porque muito conhecimento nosso a gente adquire na troca. Então tem lá o grupo de vocês, de gestores de viagens do Nordeste, que eu inclusive recomendo quem ainda não está, tentar fazer parte desse grupo, porque a régua do mercado vai subindo também. Então, o que a gente vê de previsão para 2020? Algumas notícias que vocês têm visto recentemente nos portais de notícias, nos jornais da televisão. A primeira, impacto da nova Previdência no PIB será sentido a partir de 2020. Então, passou ontem, ou antes de ontem, o segundo turno na Câmara, e agora segue para o Senado. A expectativa até 30 de setembro, a gente ter a reforma concluída, homologada pela Presidência da República. Segunda notícia, FGTS e PIS/PASEP, o governo quer injetar 42 bilhões na economia. Reforma tributária pode extinguir PIS, ICMS e ISS e gerar um novo tributo, que é uma demanda antiga do empresariado brasileiro. Ter um imposto único que vale em todos os 27 territórios, porque hoje a gente tem ICMS com valor no Ceará, um em São Paulo, um em Goiás, um no Mato Grosso, que complica muito a vida das nossas empresas, especialmente aí dos amigos das companhias aéreas, que precisam às vezes refazer uma rota, né, Lobão? De mandar um avião para um outro estado para abastecer, voltar para o outro estado para operar o voo. Então, a reforma tributária também pode vir a nos ajudar e, segundo o governo, é a nova prioridade. E falando desse ponto aqui, por que isso é bom para a empresa de vocês? Quem que é do setor de bens de consumo aqui? Ou a maior parte é a indústria? Acho que é a indústria, então, né? Para quem é do setor de bens de consumo, as pessoas tendem a fazer o quê? Consumir e pagar dívidas. Então, com isso, as empresas de vocês terão mais caixa, e ter mais caixa significa mais viagens em geral. Pode ser que uma ou outra empresa acabe não seguindo por esse caminho, mas, em geral, elas acabam se sentindo mais confortáveis para viajar a negócios. Outras notícias. Com piora da atividade, economistas já reduzem previsão para o PIB de 2020. Então, totalmente diferente do que estava lá no primeiro slide. Focus reduz previsão de PIB em 2020. Em 2019, já foi reduzido pela 20ª vez. Por quê? Os caras começam lá falando que a gente vai crescer 5%, 4,9%, 4,8%, 4,7%. Então, a cada 10 dias tem uma mudança na expectativa de crescimento da economia. Assim como tem mudança de expectativa o tempo todo, pelo dinamismo da economia, pelo dinamismo do nosso mundo. E o que eu quero dizer com isso, com esses dois slides? Que quase nunca esses especialistas acertam.
porque o mundo é muito mais rápido do que a capacidade deles de previsão. Então, o objetivo dessa palestra não é vir aqui falar o que vai acontecer, não é prever o futuro, porque está muito além das minhas capacidades e habilidades falar o que vai acontecer em 2020. Mas eu me propus, junto com a Casa Blanca, a trazer para vocês ferramentas para vocês estarem preparados para qualquer cenário que acontecer, seja de aumento, de queda ou de estabilidade. Então a gente vai pensar juntos aqui o que vocês precisam ter em mãos, aonde vocês precisam buscar fontes de apoio para qualquer cenário que acontecer. Porque cada especialista fala uma coisa. Aí entra um pouco de alinhamento ideológico, entra um pouco de interesses políticos, né, para cada relatório que sai lá do banco, e a gente fica meio sem saber como reagir. Então, vamos estudar as ferramentas que a gente tem em mãos para isso. A primeira ferramenta que eu gostaria de destacar é o sistema de ERP. Então, é aquela ferramenta que a sua empresa administra a sua empresa. SAP, TOTUS, Oracle, qualquer dessas ferramentas onde administre estoque, folha de pagamento, viagens, todos os gastos, tecnologia, toda empresa tem um sistema desse, exceto MEI, microempresa que ainda administra no Excel, porque ainda não teve o budget, né, o orçamento para comprar uma ferramenta. Tenho certeza que todo mundo que está nessa sala tem uma plataforma dessa. E aí vocês podem usar essas ferramentas também para gerar um budget e para administrar esse budget. A segunda ferramenta são os relatórios de cartão de crédito. Então, um ponto importante também. Quem ainda tem faturamento não consegue fazer gestão usando esses números. Depende totalmente disso aqui, porque as faturas têm que ser pagas e contabilizadas em algum lugar. Então, elas vão ser contabilizadas aqui. Por isso, também, implantar o cartão de crédito, além de todas as vantagens de rebate, de prazo, tem também a vantagem de ser mais uma opção para vocês, para coleta de dados e auxílio na gestão. A terceira ferramenta são os relatórios da TMC. E a Casa Blanca tem o iGestor, né? Que é uma plataforma de onde vocês podem extrair também números para auxiliá-los na confecção e na manutenção do budget. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Seu conhecimento de mercado, que é o que vocês estão buscando aqui hoje. Então, todo mundo veio aqui fazer rodadas de negociação, interagir, trocar, mas também aprender. E podem ter certeza que esse aprendizado que fica aí no subconsciente de vocês, fica gravado, vai ser útil em algum momento. Insights da sua TMG, da sua TMC. TMG é um grupo de gestores lá em São Paulo. Da sua TMC e do GVNE. Então, troquem com a Casa Blanca, perguntem para o seu executivo de contas. Ainda ontem eu fiz uma brincadeira, né? Explorem a sua TMC, mas no bom sentido. Perguntem muito para eles o que eles estão vendo dos outros clientes. Para isso tem o propósito de uma TMC, né? Centralizar. Então eles também centralizam a inteligência. E principalmente do seu grupo de gestores. Por isso que é bacana estar no grupo de gestores do Nordeste, para que vocês possam levar conhecimento para dentro de casa. Porque eu também sou gestor, e eu acho que vocês passam pelo mesmo que eu, a gente tem pouco treinamento dentro de casa. Por isso que a gente precisa em tanto evento do setor, porque dentro de casa, quem tem muito treinamento é o pessoal de vendas. A gente está em compras, o pessoal de compras dificilmente tem treinamento. E aí eu queria... Pode falar. Deixa eu pegar um microfone para você, para todo mundo te ouvir. Só abrir um parêntese. Quem quiser entrar no grupo de gestores que ainda não está, pode entrar em contato aqui comigo. Essa mesa aqui, a gente faz parte. Ah, que bom. E com relação a esse slide, eu acho interessante também, alguns órgãos, como a ANAC, a Abracorp, eles fornecem tickets médios de todas as companhias, uns estudos bem robustos que podem também ajudar nessa parte do orçamento, de gerir, né? Perfeito. Quem faz base zero é interessante também buscar esses outros órgãos para ficar bem completo, né? Perfeito. Que entraria aqui em insights de conhecimento de mercado. Perfeito.
Abracorp, eu diria que hoje Abracorp e ANAC são os que têm as melhores bases mesmo. E obrigado pela oferta aí de contato do grupo. Bom, como é formado o custo de uma passagem aérea? Claro que a Gol tem um estudo, a Latam tem outro, a Azul tem outro, mas, num olhar geral, essa figura é da IATA, né, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo. Em geral, as companhias aéreas têm essa composição de custo, e aí fica como uma dica para vocês, né? Quando forem negociar com a companhia aérea, e por isso que cada vez mais o estreitamento da relação com eles e o comportamento do usuário de compra são muito mais assertivos do que negociar somente preço. Porque a margem das companhias aéreas é muito apertada. Então fica muito difícil para elas reduzir o preço de uma maneira linear para vocês. Elas conseguem oferecer um desconto, seja dinâmico, seja fixo, mas elas não conseguem ir muito além daquilo porque a margem delas é muito apertada. Então vamos repassar aqui um por um. Combustível, 38% do custo da passagem. Arrendamento da aeronave, que é o leasing, 11%. Comunicação e auxílio à navegação, então os sistemas de localização do avião, 2%. Outros custos operacionais, 10%. Então, segurança, manutenção da aeronave. Despesas administrativas, 13%. Isso não é folha de pagamento, tá? Porque a folha de pagamento está aqui, ó, 17%. Para vocês verem como a Camila falou no começo, como para uma companhia aérea o cenário é diferente. Porque na hotelaria vocês vão ver que é 25% do custo a mão de obra, enquanto na aviação é 17%. Por quê? Proporcionalmente o combustível tem um peso muito superior. E aí, ontem também em Recife, nosso colega da Gol trouxe uma informação bem interessante, que as companhias também, para evitar a flutuação do dólar e eventuais pressões sobre o custo da passagem, eles compram com antecedência o combustível, certo? Eles compram com antecedência o combustível para segurar essa variação cambial. E aí, obviamente, eles têm que fazer um aporte financeiro anterior, sempre em dólar, o que complica ainda mais a situação deles. Tarifas aeroportuárias, porque a gente paga a taxa de embarque e a companhia aérea paga a taxa para usar o aeroporto. Então, para estacionar a aeronave, para usar as esteiras, para transportar as bagagens, a parte da imigração, a parte da segurança, eles também pagam isso e aí repassam para a tarifa. E depreciação e seguro da aeronave, 4%. Que aí, por conta disso tudo, foi que começaram a surgir as branded fares, que são as tarifas com serviços agregados. A bagagem, a refeição, o acesso prioritário, o assento prioritário, tudo isso surgiu porque a indústria da aviação estava sufocada com isso daqui. E aí ia todo mundo quebrar e a gente não ia mais ter avião para andar. E aí, falando de hotelaria, como que são compostos, em geral, os custos? A mesma maneira, para o Grand Marquise é uma coisa, para o hotel do outro lado da praia é outra. Mas, em geral, o que o FOB, que também é uma outra fonte de consulta, a BIH também é uma outra fonte de consulta, o que eles repassam para o mercado é que, em geral, e essa apresentação vai chegar para vocês, tá? Eu vou mandar para a Casa Blanca, depois eles mandam para vocês. 25% dos custos são de mão de obra, 25% de alimentação. Certo, Grand Marquise? Gasta muito dinheiro com o café da manhã, tem muito desperdício também de alimentos. Almoço, jantar, bebidas. Então, qualquer hotel que você for fazer um evento, o custo mais alto é da alimentação. Justamente por isso. E aí entram outros custos menores, como gás, eletricidade, despesas com material de limpeza, energia elétrica, impostos, que chegam a 50%. Mas vocês vejam que para a hotelaria são basicamente dois drivers que fazem o preço subir ou descer. A mão de obra e alimentação. Enquanto na aviação a gente tem uma variação muito maior
fica muito mais difícil de negociar com a companhia aérea, porque isso aqui são preços fixos. Aqui, o hotel ainda tem um pouco mais de margem. Certo? E tem um outro fator, né, gente? Ninguém trabalha de graça. Então, além dos custos, o hotel tem que ter lucro. Porque o hotel tem condômino, o hotel tem administrador, investidor, tem que dar dinheiro. Não é ONG. Então, o dar dinheiro é o RevPAR, é a receita por apartamento. E como que é calculada a receita por apartamento? É uma divisão da tarifa média diária pela taxa de ocupação daquela propriedade. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, o Hotel B e o C. Eles têm o mesmo RevPAR, a mesma receita por apartamento, $68. Porém, a taxa de ocupação é diferente. O Hotel C tem 85% de ocupação média mensal e o B, 60%. Como que eles têm a mesma receita por apartamento? Porque a diária média de um é $41 mais alta do que a do outro. E aí entra o papel do Revenue Manager, que é uma profissão também em ascensão dentro da hotelaria. Como já é na companhia aérea. Hoje quem manda na companhia aérea é o pricing. E na hotelaria vai ser o pricing também. Porque ele tem que fazer isso aqui ser bom e o pessoal de vendas tem que fazer isso aqui ser bom, a ocupação. Porque imagina se eles conseguissem subir a ocupação com essa tarifa média, esse RevPAR aqui seria muito mais alto. Então, o papel de vendas e de precificação está ficando cada vez mais claro dentro da hotelaria por conta disso. E aí, o pessoal dos hotéis, me desculpem, mas eu preciso falar que o corporativo geralmente é onde os hotéis têm maior lucratividade. Porque, como todo negócio, a gente tem contas colchão e tem contas onde a gente ganha dinheiro. Tem contas que é para pagar o custo fixo, tem contas que é para a gente efetivamente ter lucratividade. E geralmente o corporativo é onde os hotéis conseguem ter uma tarifa média mais vantajosa. Então, as corporações que não negociam, que não têm relacionamento com o hotel, geralmente pagam mais caro. Aquele negócio de que quem não chora não mama é muito verdade também nisso. A gente precisa sim ter relacionamento com os hotéis e com as redes hoteleiras, porque, por exemplo, as companhias aéreas têm excelentes negociações para a tripulação deles ficarem. E a gente precisa também, obviamente eles têm um volume muito superior ao nosso, mas a gente precisa também ter esse driver de negociar e, principalmente, se eu prometi 100 noites para o hotel, entregar 100 noites. Não sair colocando qualquer hotel no diretório. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Não tem problema nenhum. E aí, como outra ferramenta também para o budget, desculpem, vocês têm o diretório de hotéis. Quem tem diretório aqui na sala? Um catálogo de hotéis para os usuários. Só o pessoal ali. O catálogo é muito importante. Primeiro, ele ajuda a estabelecer custos estimados por cidade e também ajuda vocês a delimitarem a diária de hospedagem por noite e por cidade. As pessoas precisam de orientação. Não adianta a gente esperar o bom senso dos outros se a gente, como gestor, não dá um norte para a pessoa. Então, muitas vezes, o viajante ele sai da política não é porque ele é mal intencionado, é porque ele não sabe o que é a política. E aí a gente precisa também deixar claro, comunicar e garantir que ele tenha acesso à informação. Por isso, a minha sugestão para vocês é que, além do diretório, e é impossível ter um diretório para todas as cidades do Brasil e do mundo, estabeleçam limites de hospedagem para cada cidade. Se não der para estabelecer por cidade, estabeleça por região. Então, se eu tenho uma empresa onde a minha produção está toda no Sudeste, mas eu tenho ali umas 100, 200 noites no Nordeste, eu coloco um limite. Olha, no Nordeste, R$150 por noite para sua hospedagem. Mas eu preciso dar esse norte enquanto gestor. É que nem pai com filho. Se você não colocar o limite, ele não sabe até onde ele pode ir. Falando um pouquinho de locação de carro. A gente aluga lá os carros, né, com a Localiza, com a Movida, com a Unidas, e a gente não sabe muito bem como que eles chegam naquele valor de aluguel de carro. Da mesma maneira, quando a gente contrata um transporte executivo, um transfer, a gente não sabe como que é feito o cálculo daquele valor do transporte.
Então, deixa eu vir para cá para não ficar na frente. Então, não dá para vocês lerem, eu vou ler alguns. O valor do carro, já com o desconto como frotista. Importante vocês saberem, as locadoras, o negócio delas não é alugar carro, o negócio delas é comprar e revender. E nesse meio tempo, elas ganham o dinheiro também com a gente. E importante aqui, a gente vive no capitalismo, não tem nenhuma crítica no que eu estou falando a realidade. Então, nesse meio tempo, é onde as locadoras também ganham dinheiro. E aí, para calcular, elas consideram despesas com impostos, IPVA, manutenção preventiva, seguro, manutenção corretiva, retirada do veículo, porque a maior parte dos veículos são emplacados aonde? Em Minas Gerais, porque o imposto lá é um dos mais baixos do Brasil. Então, se você tem um aluguel de carro em Fortaleza e você precisa levar esse carro de volta para Minas para ele ser revendido, para ele passar por uma recauchutagem antes de voltar para o mercado, você tem um custo de levar esse carro de Fortaleza para lá. E esse custo entra aqui no cálculo. Despesas administrativas, folha de pagamento, custo de licenciamento, e ao final disso tudo, eles chegam a uma diária mínima para que aquele carro não dê prejuízo para a empresa. E isso são coisas, esse cost breakdown que eu estou trazendo aqui para vocês de aéreo, hotel e carro, são coisas que vocês podem levar para a negociação de vocês para elevar também o nível da discussão. Porque cada vez menos a gente quer saber quantos metros tem o pé direito da sala de eventos do hotel. A gente quer saber como melhorar a nossa relação. O que dá para fazer para melhorar os dois lados. Então, pensem um pouco mais com cabeça de negócios, para fazer aquilo que a Camila estava falando, né, de ajudar a empresa a se preparar, a se prevenir para o ano que está vindo, e menos de detalhes que não agregam valor para o negócio. Outra coisa importante é dar visibilidade para os gestores de centros de custos. Não queiram abraçar o mundo sozinhos. Fazer gestão de viagens é muito difícil. Porque você pode ter uma frota na sua empresa, mas talvez 300 ou 400 pessoas usem um carro. Você pode ter um refeitório, mas nem todos vão utilizar o refeitório. Agora, viagens, desde o presidente até a linha, o chão de fábrica, todo mundo vai viajar. Então, não queiram absorver essa tarefa de administrar sozinhos, tomar as ações sozinhos. Dar visibilidade para os gestores ajuda vocês. Descentralizar. Vocês continuam sendo os heads, os líderes da área, mas vocês engajam outras pessoas a entrar nessa luta com vocês. E aí vocês podem contar com a TMC para ajudá-los nesse aspecto. Porque querer fazer toda a gestão, a comunicação, o acompanhamento sozinhos, sem fazer os responsáveis pelos centros de custos estarem a par do que está acontecendo, é muito difícil para uma pessoa só. Outras despesas que também são importantes vocês considerarem: telefonia, transporte terrestre e alimentação. Viajar não é só pegar um avião, ficar no hotel e talvez alugar um carro. Viajar vai muito além disso. As pessoas precisam, sim, colocar crédito no Skype, elas precisam, às vezes, fazer uma ligação, e até pelo WhatsApp mesmo, e ela não tem um celular corporativo, e ela vai usar o celular pessoal dela. E qual o limite para ela usar? Porque se a gente, como eu falei antes, se a gente não coloca o limite, a gente não tem como cobrar. Então, se a pessoa gasta R$200 numa viagem com telefonia, como que a gente vai reclamar com ela se ela não sabia que ela podia gastar 50? A mesma coisa para transporte terrestre. Por mais que hoje a gente tenha aí os aplicativos que diminuíram muito os custos com táxi, mas como que a pessoa vai saber se ela pode usar um aplicativo? Ela vai visitar 4 ou 5 clientes no mesmo dia. Como que ela vai saber se ela deve usar o aplicativo ou alugar um carro? A gente precisa também orientá-la nesses casos. E é um dos nossos desafios. Por mais que a gente estabeleça uma política de viagens que queira padronizar, que queira dar orientação geral, cada caso é um caso. E limite de alimentação.
A mesma coisa, a gente querer comparar o custo de uma pessoa se alimentar em uma viagem para São Paulo ou uma viagem para Curitiba, onde o custo de alimentação é bem inferior. E aí fica aquela discussão, coloco bebida alcoólica, não coloco bebida alcoólica. Isso também tem que estar claro e escrito, porque as pessoas têm a tendência, sim, de consumir bebida alcoólica. E aí, se a empresa não deixa isso claro, o que ela quer ou o que ela não quer, que está permitido ou o que não está, fica muito difícil e afeta diretamente o orçamento de viagens de vocês. Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Então vamos embora. Quem conhece o conceito de orçamento base zero? Você quer explicar? Tranquilo. O orçamento base zero ele foi criado pelos fundadores da Ambev há algum tempo atrás, que foi uma das maneiras, inclusive, que eles conseguiram fazer a Ambev se tornar o que é, construir o grupo 3G. Então, nada mais é do que acabar com aquele conceito do orçamento do ano anterior, mais 10% é isso que você tem para gastar, ou menos 10%, né, que geralmente é menos 10%. O orçamento base zero é a construção linha a linha do que você pretende gastar. E por que você pretende gastar, que é o mais importante. Em eventos, a gente tem muito isso, né? Deixa eu gastar tudo que eu tenho esse ano, porque senão ano que vem vão tirar meu orçamento. Em viagens não é assim. E aí a minha dica para vocês é, inclusive para... Primeiro, se vocês quiserem estar preparados para isso acontecer na empresa de vocês já sabem agora o que é o OBZ, o Orçamento Base Zero. Se vocês quiserem ganhar uma moral com o chefe, leva a ideia para ele. Porque é uma coisa que funciona principalmente em organizações brasileiras e até estrangeiras copiaram o modelo da Ambev. Então é sentar com o seu financeiro e falar, olha, em janeiro eu vou ter uma viagem para tal lugar por esse motivo. Em fevereiro eu prevejo tal viagem em tal lugar por esse motivo. É realmente na ponta do lápis. Não é falar, bom, esse ano eu viajei 3 vezes para Recife, ano que vem acho que eu vou 3 ou 4. Por que você acha isso? Qual o motivo? Então, se aplica para viagens, e isso que é legal também dessa palestra, porque vocês estão aqui, compram viagens, mas provavelmente compram outras categorias também. E os conceitos que eu estou passando aqui também dá para aplicar em outras categorias. Por que eu preciso de tantos carros na frota? Por que eu preciso de tantos aparelhos celulares? Por que eu preciso de tantos laptops? Dá para a empresa revisitar todas as suas compras através deste conceito. E aí eu queria propor para vocês uma atividade para fixar. Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês. Vocês vão fazer o orçamento base zero do Natal de vocês. Porque ele está chegando, faltam só 4 meses. E para vocês não saírem dia 23 de dezembro comprando tudo, pagando 40% mais caro, eu vou ajudar vocês, ou esperar Black Friday, eu vou ajudar vocês com isso. Então vocês vão, por favor, pegar um pedacinho de papel e anotar para quem que vocês vão dar presente esse ano, se a pessoa merece, né? Por que vai presentear essa pessoa? Qual o limite por pessoa, que é um dos conceitos de orçamento, e quando vocês conseguem comprar para pagar menos. Porque aquela antecedência que a gente quer ter lá na passagem aérea se aplica a tudo. Então, quanto antes eu for lá no shopping, na feirinha do artesanato, comprar o presente, mais barato eu vou pagar. 20 dias antes do Natal, é natural que eu pague mais caro. Então, vou pedir para vocês fazerem isso, e em seguida a gente vai para a conclusão. 10 minutinhos, tá bom? Obrigado. Todo mundo fez? Pelo menos fez do cônjuge, para não dar briga. O mais legal é que você fala para fazer a lista, já tem um monte de gente no celular, né? Já fica gravado lá, não perde o papel. Isso é bom. Bom, não é uma atividade para passar o tempo. É uma atividade com um propósito de fixação do conceito e também para a gente fazer uma analogia. Prever viagens é o mesmo que fazer a lista do supermercado ou a lista de Natal. Quem vai no supermercado sem fazer a listinha antes gasta mais. Isso é comprovado cientificamente, não só no cartão de crédito.
A mesma coisa vale para a empresa que não faz previsão de viagens, como a Camila disse no começo, vai gastar mais. Você não tem ideia do que você está fazendo. Você não tem um balizador. Então, vai gastar mais. E aí, o ideal, eu costumo dizer, né? Melhor o feito do que o perfeito. Mesmo que você não consiga fazer um orçamento base zero, um orçamento que nem vocês estão fazendo do Natal de vocês, que tenha um orçamento 2019 mais 10% é melhor do que nada. A chance de você gastar mais é menor. Então, tenham alguma coisa, mas tenham. E, de preferência, façam o orçamento linha a linha, para que vocês tenham um controle. E aí entra também aquele slide de dar visibilidade para os gestores do centro de custos. Porque vocês não vão conseguir controlar tudo sozinhos. A gente não consegue olhar todas as rotas, todas as cidades de hotéis, todas as cidades onde tem locação de carro. É impossível. Nem só uma máquina de inteligência artificial vai conseguir isso um dia. Então, deleguem, ajudem os gestores, passem para os gestores que eles são os responsáveis e vocês são a fonte da inteligência. Mas o conceito aqui é ajudar a empresa de vocês a prever, e ninguém tem bola de cristal aqui, mas é dar uma ideia, dar um cheiro do ano que vem, para que gaste menos e que invista melhor. Também com isso a gente consegue mudar aquele conceito de que viagem é custo. Até para o bem dos nossos empregos, das nossas posições, as empresas precisam começar a enxergar a viagem como investimento. Traz negócios, melhora as pessoas porque tem treinamento e, enfim, uma série de vantagens que existem. E aí o mesmo eu digo para vocês da lista de Natal. Porque o brasileiro está sempre endividado no fim do ano, porque o brasileiro vai precisar dos R$500 do FGTS, porque gasta em cima da hora, porque não planeja. A maior parte, a educação financeira do brasileiro é muito baixa em comparação com outros países. Então, procurem se prever, vão comprar em novembro, saibam para quem vão comprar, principalmente as mulheres que chegam lá na loja, vou dar uma lembrança para fulano, eu gosto tanto daquela pessoa, e aí acabam gastando um pouco mais. Você queria falar alguma coisa? Tá com o microfone aí? Acho que tá o microfone. Tá indo, tá chegando. Pronto. Era só, eu nem me apresentei, desculpa, gente. Sou a Magda, do Grupo Marquise. Assim, era só para citar a gente lá nós na empresa, a gente tem um estudo de caso, que a gente tem a gestão matricial das contas de viagem. E todo mês a gente faz um estudo no RP, né, como você falou, do previsto e do realizado, e manda para os gestores irem acompanhando, mês a mês, como é que eles estão, se já ultrapassaram o semestre, faz um gasto médio. E isso ajuda muito. E no final do ano também a gente passa um estudo desses órgãos, né, a Abracorp, falando a previsão de aumento para o ano, né? A gente sempre dá esse suporte, subsídio. Passa o ticket médio das rotas mais voadas, né? Que a gente tem imensas. Eles sempre questionam a gente, tarifa média de hospedagem, já para subsidiar nesse estudo do orçamento do próximo ano. Perfeito. Então já é um modelo avançado de vocês, que é isso daqui. E como que são? Você tem reuniões de discussão ou você só gera os dados e envia para eles? Vocês sentam efetivamente para discutir? É porque, assim, como eles ficam pelo Brasil todo, a gente não tem como... Mas a gente está organizando uma reunião até com a Gol para estudar agora com esse novo cenário, a saída da Avianca, né? Porque mudou tudo. Tarifas que você comprava de R$500 agora estão 1.000, entendeu? E aí precisa ter esse novo planejamento próximo ano que vai ser totalmente diferente. Não vai ser 10, não vai ser 15, talvez seja 50. Ninguém... estou falando a verdade. Tem rotas que só tem uma companhia operando. É uma mudança drástica de cenário. Então, precisa sentar e fazer uma reunião mais presencial para a gente discutir isso. Isso porque aqui na palestra eu nem estou falando sobre cálculo de saving, que é um assunto completamente à parte. Aqui a gente está falando realmente de previsão de gastos. E cálculo de saving também ficou bastante prejudicado por conta desse cenário que a Magda estava falando, de saída de um player, mas realmente o engajamento com eles, por isso que eu te perguntei se você se reúne com eles, porque esse engajamento
também torna o seu papel mais estratégico. Você começa a ser vista como alguém que faz diferença no trabalho deles também. Que falta muito isso para nós como gestores de viagens, né? Tem que vir, exato. E principalmente convencer a diretoria de que aquilo que você está fazendo é importante, né? Que o apoio deles faz toda a diferença. Sem dúvida. Então, para corroborar o que eu falei, né? Viagens, Natal, lista de supermercado. Vou fazer uma analogia aqui. Quem vai viajar no ano que vem? Façam uma lista e acompanhem em 2020. Nem que vocês tenham que usar um relatório de 2019 para começar o exercício. E isso daqui, fazendo outra analogia, é que nem exercício da academia. Primeira semana você sai morrendo de dor na perna, no braço, mas depois o seu corpo começa a acostumar. Mesma coisa, tudo que a gente não entende ou ainda não está acostumado é chato no começo. Depois a gente começa a pegar o ritmo e vai fluir e vocês vão ver o valor que vai trazer para o trabalho de vocês. Por que tal pessoa vai viajar? Então, tem empresas aí já repensando. Beleza, vamos visitar um cliente. Mas precisa ir 3 visitar um cliente? Não podem ser 2, não pode ser um só. Começar a gerenciar a demanda. Ou vamos fazer um treinamento. Vão os 20 funcionários para os Estados Unidos ou para a Europa fazer o treinamento. Será que não dá para ir 2 ou 3 e eles serem multiplicadores para os outros? É uma maneira também de gerenciar a demanda. Haverá limite por pessoa? Então, quando vocês forem montar o budget, além de colocar o centro de custo, o nome do funcionário, procura colocar também ali uma tabelinha, umas colunas, aéreo, hospedagem, telefonia, alimentação, seguro, FII da agência, para realmente ter uma previsibilidade completa. Porque senão vocês vão falar, eu acho que vai gastar 10 milhões, aí chega lá e gasta 20. Que esse também é um problema geral das empresas. O budget mal feito te leva a ter um resultado ruim. Então você acha que o realizado está muito alto. Não é que o realizado está muito alto. É que a sua previsão foi mal feita. Tem que levar todos os fatores em consideração. E consegue comprar com antecedência? Pô, se o cara vai viajar em julho, todo ano tem aquela convenção, todo ano nas mesmas datas, e geralmente eventos no exterior são assim, eles já marcam um ano antes. Por que ele vai comprar passagem em junho? Tenta já comprar em janeiro do ano, já está com tudo certo, passagem, hotel, até porque o hotel não é só no Brasil que aquecem os preços. Nos Estados Unidos tem uma demanda altíssima em algumas cidades e aí a tarifa vai para 250, 300 dólares brincando. Então esse cara que vai para um evento no exterior, que vai fazer um atendimento no exterior, tentar comprar já no começo do ano, quando ele souber a agenda dele. Alguma colocação, alguma dúvida? Aproveitar também aqui o ambiente para a gente debater, se alguém tiver algum ponto. Os parceiros, os fornecedores, tiverem também alguma coisa para acrescentar. Só a Magda fala. Alguém leva o microfone para ela, por favor? O pessoal de Fortaleza é mais tímido que o de Recife, é? Não, eu queria só fazer uma pergunta para ti com relação à mudança, né? Com a saída de um player, quais as ações que você aconselha para que os gestores tomem já, porque já está, né? Não é um orçamento simples o desse ano, que vai ser a transição com a saída de um player. Então, acho que, além disso, a gente tem que ter outros cuidados na hora de orçar, né? Bom, é uma pergunta difícil, porque a gente tem realmente poucos operando. Acho que aqui na região norte, nas regiões norte e nordeste, ainda mais complicado. Acredito que vocês estejam migrando até para o rodoviário e locação de carro, né, para substituir o aéreo. O que para mim é péssimo, porque as estradas são ruins, tem custo com pedágio, o custo do desgaste do colaborador, enfim, é um cenário péssimo. Minha recomendação, que eu vejo hoje a única possível, estreitar relacionamento. Então, buscar, e, por exemplo, a Gol é uma parceira que está sempre aberta, e buscá-los e pedir ajuda e falar, olha, eu preciso de ajuda nessas rotas. Dar espaço para quem quer participar, quem quer te ajudar de verdade. Então, por isso também se torna relevante ter fornecedores preferenciais, ter um programa de parceiros que você realmente invista nele. Isso sem dúvida, antecedência fundamental.
Fundamental. Isso daí já é condição sine qua non, senão vai pagar muito mais caro mesmo. Eu vejo até que o acordo, por exemplo, com a Gol, com a Latam, com qualquer uma, ele serve para diminuir o seu prejuízo, porque você está comprando com 4 ou 5 dias. Porque quando você compra com 14, com 15, muitas vezes você nem precisa do acordo. Você compra uma tarifa promo, você nem vai aplicar o acordo. Só que qual é o problema? As empresas não conseguem comprar com 14, 15 dias, ou não querem, e aí elas precisam do acordo. Totalmente. Mostra para o presidente, fala, olha, se a gente começar a comprar com 14, 15 dias, o seu bônus... Não, mentira, não fala do bônus dele, mas fala, você vai conseguir investir numa nova fábrica, naquele novo negócio que você está querendo investir, chega no CFO, vai comendo pelas beiradas. Claro que chegar no presidente não é bater na porta, depende da empresa, né? Mas não é tão simples assim. Mas você chegar no controller, no CFO e mostrar, olha, se a gente conseguir mudar essa cultura... Vamos economizar 100 mil, com 100 mil a gente consegue melhorar o refeitório, a gente consegue... Começa a mostrar uma recompensa. Acho que falta muito também entre nós, gestores. Tá, precisamos economizar, todo mundo sabe disso. E o que a gente faria com essa economia? Um refeitório melhor, um fretado melhor para os funcionários, uma viagem de incentivo. Então, começar a mostrar para eles também uma substituição. Vocês não estão propondo só uma redução de custo. Vai ter uma recompensa para quem economizar também. Alguém mais? Então, tá bom. Então, com isso, eu me despeço. Obrigado pela atenção de vocês, pela participação. E estou por aí, estou à disposição. E nas redes sociais eu estou como Fernão Loureiro. YouTube, LinkedIn, está tudo Fernão Loureiro. Então, só me procurar lá, tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu pôr aqui meus contatos. Está aqui no último slide. Já saiu, né? Agora sim. Obrigado. Boa tarde.